O urucoeiro, planta que produz um dos corantes mais usados, principalmente na alimentação, é encontrada no Brasil como planta nativa, nos estados do Amazonas, do Pará, do Maranhão, do Ceará e da Bahia. Em cultivos comerciais, ela existe também em outros estados, como em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná e em outros. O principal produto comercial extraído do urucum é a bixina, que se refere à camada de cobertura das sementes, tecnicamente chamada de pericarpo. A partir da bixina, torna-se possível obter diferentes tipos de corantes, todos de excelente qualidade. As substituições dos corantes artificiais pelos naturais, que vêm ocorrendo com frequência, principalmente nas indústrias de alimentos, têm contribuído muito com a expansão da cultura do urucum nos últimos anos. Isso sem falar que esses corantes naturais são também utilizados nas indústrias de cosméticos, farmacêutica e têxtil. Por isso, o CPT, cumprindo o seu papel de difundir tecnologias e também de fornecer suportes técnicos para que elas possam ser implantadas com sucesso, decidiu produzir esse videocurso. Para isso, contamos com a coordenação técnica do professor Abel Rebouças de São José, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele, que é doutor em fruticultura, é um dos maiores especialistas em urucum da América Latina. A cultura do urucum é uma atividade que já é desenvolvida no Brasil há muitos anos. Seguramente é o principal corante natural cultivado no mundo e o Brasil é o seu maior produtor. Diversas regiões brasileiras produzem este corante e, portanto, ele é responsável pela origem de uma série de empregos, responsável por uma produção de riquezas e, de uma maneira geral, o urucum ele vem atendendo a demanda de vários produtores e também de algumas indústrias. Esse cultivo é realizado nas mais diversas regiões do país, desde o Nordeste, Norte, Sudeste e Sul do país. O Brasil é o maior produtor de urucum e também seu maior exportador. A indústria de urucum, ela normalmente é dividida em uma indústria principal para obtenção de corante purificado, na forma de pasta de urucum, e também na forma de produção de derivados, como, por exemplo, a produção de coloral e colorífico. Seguramente, a cultura do urucum, ela atende principalmente os pequenos produtores. Ela é desenvolvida especialmente por produtores que estão aí entre meio a 10 hectares. Entretanto, nós encontramos no país também uma gama menor de médios e grandes produtores. A cultura do urucum também ela tem uma importância muito grande do ponto de vista agroindustrial. Existe um incremento na demanda deste urucum na faixa de 5% ao ano, que é a mesma taxa de crescimento do consumo de alimentos no país. Também a fabricação de derivados, como, por exemplo, a utilização do urucum na indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, indústria têxtil e outras agroindústrias que usam este produto ou subproduto como um dos ingredientes para um produto final, ele vem crescendo também de maneira significativa. A exportação também de urucum vem aumentando ano após ano. No passado, o Brasil importava semente de urucum, importava corante extrato de forma purificada e atualmente nós invertemos esse papel. Hoje o Brasil ele é o maior produtor de grãos e é também um grande exportador deste corante. Este videocurso seguramente ele vai propiciar aos interessados nessa atividade aprofundar os seus conhecimentos no sentido de buscar mais informações técnicas e melhor desenvolver a sua atividade. Os assuntos que serão tratados neste videocurso serão os seguintes: aspectos gerais da cultura, produção de mudas, preparo do solo, plantio das mudas, tratos culturais,
e colheita e processamento das sementes de urucum. Os aspectos gerais mais importantes referentes à cultura do urucueiro são características botânicas, tipos de solos mais adequados ao cultivo, influências das condições climáticas e as cultivares mais indicadas. Vamos então começar falando a respeito das características botânicas. Os urucueiros são plantas tropicais, sendo que quase todas as espécies florescem e frutificam durante o ano todo. Por isso é muito comum a presença de flores e frutos novos, verdes e maduros, em uma mesma planta ao mesmo tempo. As flores são brancas ou ligeiramente vermelho-róseas e são emitidas com maior intensidade em 2 épocas do ano, definindo praticamente as safras do urucueiro. Uma delas ocorre na primavera, entre os meses de outubro e novembro, possibilitando uma colheita nos meses de fevereiro a março. Esta é denominada de safrinha, pois geralmente a quantidade colhida é menor. A outra florada, a principal, ocorre no final de verão, entre os meses de março e abril. Ela possibilita a realização de outra colheita entre os meses de junho e julho, sendo chamada de safra principal. Em geral, pode-se dizer que o período de tempo existente entre a abertura das flores e a colheita dos frutos varia entre 100 e 140 dias. Entretanto, este período será menor, em torno de 60 a 80 dias, para os cultivos da região norte do país, em função das altas temperaturas. Os frutos do urucum, também chamados de cápsulas ou ainda de cachopas, possuem cores variadas, podendo ser verdes, claro ou escuros, amarelados ou vermelho escuros. Dentro dos frutos, encontram-se as sementes que são utilizadas tanto para a obtenção de mudas, como para a produção de corantes. Em média, frutos bem desenvolvidos, com 3 a 5 centímetros de comprimento e de 3 a 4 de diâmetro, possuem entre 40 e 50 sementes. A maior parte da camada que reveste as sementes, ou seja, o pericarpo, é formada pela bixina, que é um pigmento solúvel em óleos vegetais. O teor de bixina pode variar entre 1 e 6%, dependendo da cultivar e das condições de cultivo. Como o urucum é cultivado para produzir corantes, torna-se necessário utilizar cultivares que apresentem no mínimo 2% de bixina em suas sementes. Sementes com menos de 2% de bixina são economicamente inviáveis de serem produzidas, pois não são aceitas pela indústria. Quando a lavoura for bem conduzida, a produtividade média do urucueiro deverá ser de 1.000 a 1.600 quilos de sementes por hectare, dependendo da cultivar e das condições locais de cultivo. Conhecidas as características botânicas, vamos saber quais são os tipos de solos mais apropriados para o cultivo do urucum. O urucueiro é uma planta bastante rústica e resistente, e por isso adapta-se bem nas mais diferentes condições de solo, até mesmo naqueles de baixa fertilidade. Logicamente que nestas condições a produtividade tenderá a ser menor. Mas isso não implicará em reduções no teor de bixina existente nas sementes produzidas. Bem, se o urucueiro é uma planta que se adapta bem em solos pobres, imagine então em solos mais férteis, com boas características para a agricultura. Por isso, novos plantios de urucum deverão ser feitos em solos de média a alta fertilidade e bem drenados, ou seja, que não proporcionem encharcamentos por períodos prolongados na ocasião das chuvas. Além disso, é desejável que o pH do solo esteja entre 5,5 e 7, que haja no solo bons teores de cálcio e magnésio e que não haja elevados teores de alumínio tóxico. Com relação à topografia, o urucueiro poderá ser cultivado tanto em terrenos planos como inclinados. No caso de áreas planas e baixas, deve-se evitar locais com possibilidades de encharcamentos prolongados ou alagamentos. Mesmo sabendo que o urucueiro suporta encharcamentos do solo, por um período de tempo relativamente maior que a maioria das outras culturas, estas condições deverão ser evitadas. Em áreas inclinadas, o plantio deverá ser feito em nível entre terraços, acompanhando as ondulações do terreno como uma medida de conservação de solo.
Bem, já conhecemos as características botânicas e os tipos de solos. Agora será a vez de falarmos a respeito das condições climáticas. O urucoeiro, por ser uma planta típica de clima tropical, apresenta os máximos potenciais de desenvolvimento e produtivo, quando a temperatura média anual estiver entre 22 e 27 graus centígrados. Entretanto, ele pode ser cultivado também em regiões com temperaturas anuais médias fora da faixa ideal, podendo haver, nestas condições, uma ligeira queda de produtividade. Na verdade, o que deve ser evitado são regiões de temperaturas extremas, seja de frio ou de calor intenso e prolongados. Se a temperatura for muito baixa, o urucoeiro paralisará o seu desenvolvimento enquanto ela estiver ocorrendo, podendo haver uma redução considerável na produtividade. E se for muito alta, o seu desenvolvimento vegetativo será acelerado, produzindo muitas folhas, mas poucos frutos, comprometendo também a sua produtividade. Já a umidade relativa do ar não influencia tanto no desenvolvimento e produtividade do urucoeiro. Contudo, observa-se que as melhores condições de desenvolvimento ocorrem nas regiões com umidade relativa média em torno de 80%. Em relação à altitude, é possível cultivar o urucoeiro desde as regiões litorâneas, ou seja, com altitude próximo a zero, até locais mais elevados, próximo a 1.200 metros. Porém, as condições que permitem alcançar melhor desenvolvimento e maiores produtividades são aquelas localizadas entre 0 a 800 metros de altitude. A precipitação, ou seja, as chuvas, também é um fator que influencia muito no desenvolvimento e na produtividade do urucoeiro. O ideal é que haja pelo menos 1.200 milímetros de chuvas bem distribuídos durante o ano. Secas prolongadas, com mais de 3 meses, podem afetar a produtividade das plantas. Sendo assim, nos locais com poucas chuvas, ou onde as mesmas são mal distribuídas durante o ano, pode-se complementar o volume de água necessário com irrigações. A cultura do urucum deverá ser suprida com pelo menos 100 milímetros de água por mês, ou seja, 100 litros de água por metro quadrado por mês, independente desta água ser proveniente das chuvas ou das irrigações. Ventos fortes afetam negativamente as plantas, principalmente até que elas atinjam 3 anos de idade. A incidência deles poderá dilacerar as folhas e quebrar galhos, comprometendo o desenvolvimento da cultura. Por isso, o cultivo do urucum, em regiões que possuem ventos fortes e prolongados, deverá ser protegido com quebra-ventos. Estes quebra-ventos poderá ser uma mata ou fileiras de árvores, como eucalipto ou pinos, plantados nas laterais das áreas de cultivo. Vamos agora saber quais são as cultivares mais indicadas para cultivos comerciais e suas características. As cultivares de urucum mais indicadas para os cultivos comerciais são a bico de pato, a peruana paulista, a piave vermelha e a peruana pará. Todas elas necessitam de 1.200 a 2.000 milímetros de água, bem distribuídos durante o ano, além de solos de média a alta fertilidade, profundos e bem drenados. Com 2 anos, iniciam a produção, atingindo o potencial máximo produtivo geralmente a partir do 4º ano. Com relação à produtividade, ao teor de bixina, à altitude e à resistência ao oídio, que é a doença mais preocupante do urucoeiro, estas cultivares podem ser subdivididas em 2 grupos. O primeiro, constituído pelas cultivares bico de pato e peruana paulista, e o segundo, pelas cultivares piave vermelha e peruana pará. Na fase adulta, isto é, a partir do 4º ano, a cultivar bico de pato apresenta produtividade geralmente entre 1.200 e 2.000 quilos de sementes por hectare, com teor de bixina variando entre 2,2% e 3%. A cultivar peruana paulista apresenta uma produtividade média entre 800 e 1.600 quilos de sementes por hectare e teor de bixina variando de 2,5% e 3,2%. Estas cultivares podem ser cultivadas na maioria das regiões, desde as regiões litorâneas até locais de altitudes próximas de 1.000 metros.
Porém, em regiões mais elevadas, geralmente acima de 600 metros, a cultivar bico de pato é sensível ao ataque de oídio, enquanto que a peruana paulista é resistente ao ataque desta doença, nestas condições. Já as cultivares Piave Vermelha e Peruana Pará, se por um lado apresentam menores produtividades, geralmente de 300 a 1.200 quilos de semente por hectare, são elas que possuem sementes com os maiores teores de bixina, geralmente 3,5% e 5%. Entretanto, estas cultivares não produzem bem em regiões com altitude acima de 600 metros e são muito sensíveis ao ataque de oídio. Para produzir mudas de urucum de boa qualidade, é preciso saber como se faz para obter as sementes, preparar o viveiro, fazer o semeio e também o manejo das mudas. Vamos então mostrar como isso deverá ser feito, começando pelo processo de obtenção das sementes. As sementes para serem utilizadas no semeio deverão ser colhidas em plantas denominadas matrizes. Estas plantas devem apresentar aspecto bastante rústico, isto é, serem plantas resistentes, fortes e sadias, não apresentarem nenhum sinal de ataque de pragas ou de doenças, serem plantas altamente produtivas, apresentarem precocidade, ou seja, as florações principais não deverão ser tardias e deverão ser provenientes de cultivares cujo teor de bixina esteja acima de 2%. Assim, para quem já produz urucum e pretende ampliar sua área cultivada, a coleta das sementes poderá ser realizada em sua própria lavoura, em plantas que possam ser consideradas matrizes. Mas, para quem pretende iniciar nesta atividade, será preciso obter as sementes de produtores idôneos, ou então, junto a profissionais de órgãos de pesquisa, público ou privado, que trabalham com urucum. As cachopas a serem colhidas para a extração de sementes deverão possuir maturação completa, caracterizada por este tom amarronzado. Elas deverão ser colhidas manualmente e abertas com cuidado, também manualmente, para não danificar as sementes. Veja que isso pode ser facilmente realizado utilizando-se, por exemplo, uma bandeja de alumínio e uma colher para extrair as sementes. Depois de extraídas, elas não deverão ser secadas, pois sementes de urucum muito secas entram em dormência e não absorvem umidade. Como consequência, elas não germinarão e serão, portanto, consideradas sementes duras. Para se ter uma ideia, um lote de sementes com umidade entre 10% e 12% pode apresentar de 40% a 50% de sementes duras. Por isso, caso seja necessário esperar um período maior de tempo até chegar o momento do semeio, as sementes deverão ser conservadas em temperaturas de aproximadamente 6 graus centígrados. Para isso, elas deverão ser colocadas em sacolas plásticas que deverão ser lacradas, para em seguida serem colocadas na geladeira, visando evitar ataques de pragas e doenças às sementes. Nestas condições, as sementes de urucum poderão ser mantidas por até 6 meses, sem que haja perdas significativas do poder germinativo. Independente das sementes serem ou não conservadas na geladeira, antes do semeio, elas deverão ser embebidas em água pura até ficarem bem inchadas. O tempo necessário para que isso aconteça poderá variar de 1 a 24 horas, dependendo da umidade inicial das sementes e do tempo que ficaram conservadas. Este processo é chamado de pré-germinação das sementes. Antes de fazer o semeio, é preciso preparar o viveiro. Veja como isso deverá ser feito. As mudas de urucoeiro deverão ser produzidas em viveiros, utilizando-se preferencialmente saquinhos de plástico com 11 centímetros de largura e 22 de comprimento. O enchimento destes saquinhos deverá ser feito com material constituído por 3 partes de terra e uma de esterco de curral bem curtido ou de composto orgânico. Depois de colocar a quantidade necessária do material orgânico, deve-se fazer uma boa mistura até obter um material bem homogêneo. Para cada metro cúbico dessa mistura, será necessário adicionar também de 3 a 4 kg de superfosfato simples e de 500 gramas a 1 kg de cloreto de potássio.
Novamente, será necessário fazer uma boa mistura até obter um material bem homogêneo. Feito isso, pode-se iniciar o enchimento dos saquinhos, de preferência bem próximo do local onde eles serão colocados, ou seja, no viveiro. Este local deverá ser bem limpo, plano, de fácil acesso, longe de formigueiros e com disponibilidade de água de boa qualidade para fazer as irrigações. Além disso, o terreno deverá possuir boa drenagem para não favorecer encharcamentos em caso de chuvas. Veja que a utilização de um segmento de tubo de PVC, tendo uma de suas extremidades cortadas em bisel, facilita muito o processo de enchimento dos saquinhos. À medida em que vão sendo cheios, os saquinhos deverão ser colocados no canteiro onde será feito o semeio das sementes. Estes canteiros deverão possuir aproximadamente 1 metro de largura e comprimento de até 20 metros. A utilização de estacas cravadas nos cantos dos canteiros para sustentar um fio de arame galvanizado, que servirá de apoio para os saquinhos, é uma boa maneira de fazer os canteiros. Depois de preparar o viveiro, será o momento de fazer o semeio. Veja então como ele deverá ser feito. Antes de colocar as sementes nos saquinhos, será preciso utilizar um pequeno furador, como este aqui, para fazer 3 furos no substrato contido em cada saquinho. Estes furos deverão ter aproximadamente 2 centímetros de profundidade. Feito isso, as sementes de urucum, que foram embebidas em água, poderão ser semeadas colocando-se uma por furo. Assim que são semeadas, elas deverão ser levemente cobertas com o próprio substrato dos saquinhos. Depois de concluir o semeio, é recomendável cobrir os canteiros com tela de nylon, também conhecidas como sombrites, com 50% de sombreamento. Este semeio que você acompanhou foi realizado em um dos viveiros da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde são produzidas mudas de urucueiros e também de plantas de outras espécies. Por isso ele é amplo e coberto com tela de nylon, tanto nas laterais como na parte superior. Entretanto, na sua propriedade, você não precisa fazer um viveiro com estas características. Basta utilizar aros de vergalhão de ferro para sustentar o sombrite, que neste caso deverá ser colocado sobre cada canteiro em forma de túnel. A altura entre o canteiro e a parte mais alta do túnel deverá ser de 60 a 70 centímetros. Agora vamos mostrar como deve ser feito o manejo das mudas no viveiro.